Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Parece que a briga no Campeonato Brasileiro já começa a afunilar no início do primeiro turno. Flamengo deslanchando, a reserva do Inter. Para o Flamengo não interessa se é titular, se é reserva, vai passando por cima buscando seu objetivo principal da temporada, que é a conquista do Campeonato Brasileiro, que não vem desde 2020. E o seu perseguidor deve mesmo ser a Sociedade Esportiva Palmeiras, que do jeito Palmeiras de ser, vai vencendo seus jogos, vai se aproximando. Hoje tem o Cruzeiro, né, que seria ali a terceira margem do Rio. Vamos ver se o Cruzeiro vai conseguir contra o Mirassol, surpresa positiva do Brasileirão, se o Cruzeiro vai conseguir esse pontinho fora da capital mineira, já que no Mineirão a situação do Cruzeiro não tem sido legal nesses últimos jogos no Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro vencer, indica que vai brigar até o fim com Palmeiras e Flamengo. Se o Cruzeiro perder, parece que a briga vai ficar apenas entre esses dois. Não sei se o Bahia vai ter forças para chegar. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, falar também do drama pelo qual o Botafogo vem vivendo com os lesionados. Cara, é muito jogador lesionado. E ontem o único zagueiro do elenco estava passando mal. Era Alexander Barbosa, passou mal ali durante o jogo e teve que jogar no sacrifício, porque não tinha zagueiro. Enfim, acabou vacilando ali no único gol da partida, gol do Palmeiras. Que drama vive o David Ancelotti, hein? Acho que ninguém imaginava aí na, vou dizer, reta final, né? Mas no momento decisivo da temporada, o Botafogo sofrendo com tantas lesões, com tantos desfalques. Bom, vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu quero te fazer um convite aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Você curte o nosso conteúdo? Já deixou o like? Clicou aí no hypar? Por semana você tem direito a 3 gratuitos. Então hypa esse vídeo aí, para a galera toda ficar por dentro do que está rolando no futebol brasileiro, com a opinião aqui da equipe Dois Toques. Você que faz as suas compras na Amazon, nós temos o nosso link na descrição desse vídeo. Você curte o nosso conteúdo, quer dar essa moral pra gente, o Dois Toques hoje ele é afiliado da Amazon. Então você pode fazer suas compras na Amazon utilizando o nosso link. No momento desse vídeo você pensou, cara, eu vou ter que realmente fazer uma compra por um preço mais barato e tal. Vou usar o link aqui do Dois Toques. Você ajuda a gente e faz as suas compras em um dos melhores sites que tem aí para se fazer essas comprinhas básicas, compras caras, baratas, médias, enfim, a Amazon tem tudo. E com o link do canal Dois Toques, você também ajuda o nosso canal numa futura situação aí com a Amazon, a gente buscando, né, ampliar os nossos parceiros, a gente conta muito com vocês. Vamos lá. É o seguinte, Campeonato Brasileiro tá afunilando, início do retorno. A gente talvez veja nesse Brasileirão uma diferença que não tinha visto nos últimos anos, né? Tá muito claro que algumas equipes não têm condições de brigar pelo Brasileirão. Aquele equilíbrio todo, aquele discurso, né, de que o Campeonato Brasileiro é o mais equilibrado do mundo, cada vez mais vai se perdendo, né? Em 2023... talvez tenha sido o último canto do cisne, um canto do cisne num hiato aí, né, de, sei lá, 3 anos, apenas 2 times, 3 no máximo disputando, aí vem 2023, com 5 na reta final ali, podendo ser campeões, depois 2024, tudo como antes, Botafogo e Palmeiras, brigando ali, o Flamengo ameaçou, depois saiu, Bragantino sonhou no primeiro turno, depois saiu, e Botafogo e Palmeiras já no retorno começaram a ficarem os dois apenas ali nessa briga. Esse ano a disputa está até mais, vou dizer, desleal, mas está mais clara. Porque o Flamengo já coloca uma distância tão grande para o 5º colocado, que hoje é o Botafogo, né? Então, além dos times do G4, vai ficando muito claro que, tirando esses do G4, estou forçando a barra no Bahia, não há mais ninguém que possa brigar pelo título brasileiro. Ontem o David Ancelotti, até perguntado, né, sobre essa questão de ter poupado no Campeonato Brasileiro, se isso indica que ele vai focar nas Copas, tal. Nenhum treinador vai dizer que abre mão, né? Diz que não. O Campeonato Brasileiro ainda é importante, tal. Mas está distante. Tá difícil, já estava difícil quando tinha 8 pontos de distância, 14, então
é quase impossível. Mas Flamengo e Palmeiras vêm fazendo aquilo que se espera deles, né? E talvez se esperava também do Botafogo, mas o Botafogo ele trocou isso tudo por começar uma temporada em julho. O Botafogo começa uma temporada em julho. Acabou a Copa do Mundo de Clubes, ele vai remontar um elenco. Isso não existe, né? Ele vai trazer um novo treinador. Isso não existe. E ainda assim consegue resultados importantes, o que mostra como o futebol brasileiro realmente é nivelado por baixo. Então, Palmeiras e Flamengo, que tem um planejamento desde janeiro, perdem jogadores, trazem outros, mas é um planejamento que começa em janeiro. Então esses frutos são colhidos em um campeonato que exige regularidade. Então, para mim, vamos ver o que o Cruzeiro vai aprontar hoje contra o Mirassol, mas em caso de o Cruzeiro não vencer, o campeonato está somente entre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo é o time mais regular do Campeonato Brasileiro. É reserva, vai enfrentar um time misto, reserva, titular. O Flamengo, ele passa por cima. Conseguiu uma vitória dentro do Beira-Rio, aquecendo aí os motores para o confronto de quarta-feira contra o próprio Internacional. Então já dá uma desanimada na torcida rival, mas é claro, o Beira-Rio vai estar lotado. Primeiro que o Inter colocou um time reserva, né? Depois um time misto, mas quis poupar. Quis poupar porque sabe que Campeonato Brasileiro o Inter não vai arrumar nada. A chance que tem de um alento na temporada é a Libertadores da América. Copa do Brasil já foi eliminado, então a Libertadores da América é o que resta para o Internacional. E a grande verdade é que o Internacional depende de uma vitória simples para levar para os pênaltis. Então não está tudo perdido. Agora, o Flamengo é favorito, vai ser sempre favorito em qualquer confronto contra o Internacional, pelo menos esse ano, né? Então o Flamengo ganha força para o confronto contra o mesmo time, no mesmo lugar, e não perde o fôlego no Campeonato Brasileiro. Porque o foco do Flamengo é seguir no Campeonato Brasileiro e tentar avançar nas Copas. Copa do Brasil, o Flamengo já rodou. Copa Libertadores pode rodar na quarta-feira. Se rodar, aí vai ter o Campeonato Brasileiro para ele, para disputar, para tentar vencer, porque o Palmeiras ainda vai ter Libertadores da América, visto que já está classificado devido à goleada sobre o Universitário lá no Peru, né? Então o Flamengo 3-1 bem tranquilo, em nenhum momento a vitória do Flamengo esteve em xeque, né? O Internacional é um coadjuvante nesse Campeonato Brasileiro, e o Flamengo precisa vencer porque o Palmeiras está ali, ligado, sabendo o que precisa ser feito. Venceu fora de casa os reservas do Botafogo, time misto, reserva, como vocês queiram chamar, né? E o Palmeiras é esse time que, de forma letal, cirúrgica, tem uma oportunidade, ele faz esse gol, ele mata o jogo nessa oportunidade. O Botafogo poderia ter empatado, o Tuco Correia perdeu um gol na cara do Everton, Nathan Fernandes erra em finalização, o gol do Palmeiras nasce até de um erro do Joaquim Correia, um erro também do Barbosa, que jogou no sacrifício. E a situação do Botafogo é esquisita, né? É esquisita, porque chegando aí perto do jogo mais importante até o momento da temporada, que é esse jogo contra a LDU, o Botafogo teve o Alexander Barbosa ontem passando mal, no meio do jogo, decorrer do jogo. Não é nada físico, né? Então foi uma questão mesmo de indisposição, tá? Não é problema físico, tal, nada disso. Tá garantido pro jogo de Quito, né? Porque senão o torcedor já leva um susto. Tem o David Ricardo, que substitui já o Bastos, tá? Que tá machucado. O David Ricardo substitui o Caio Pantaleão, que também tá machucado. Veio para substituir o Jair, que foi vendido. Então o Botafogo vive uma série de problemas e o David Ricardo também lesionou-se no último jogo. Há uma esperança de que possa jogar na altitude de Quito e vai ser muito importante que jogue. Mas o Marçal ontem fez um bom jogo, deu conta do recado. É um jogador muito útil, né, o Marçal. O Botafogo, Arthur Cabral, não tinha problema nenhum até então. Também começou a ficar lesionado aí, entrou nessa zica braba. E sem contar os jogadores que já estão no departamento médico há um tempo, né? O caso do Cuiabano, inexplicável, né?
questão do tornozelo do Cuiabano, e o Cuiabano, infelizmente, não consegue ter a sequência no momento mais importante da temporada para o Botafogo, que é jogo de volta contra a LDU e as quartas da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, né? Então o Botafogo vem vivendo uma situação assombrosa, precisa tomar um banho de sal grosso aí para que os lesionados possam voltar a ficar à disposição, né? Mas Botafogo, carta fora do baralho no Campeonato Brasileiro, já, para mim, era uma questão ali só de figurar entre os primeiros. Eu acho que a briga do Botafogo vai ser figurar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro para ter a garantia de Libertadores no ano que vem. A briga do Botafogo no G4 é ali com o Bahia, né? Talvez com o Cruzeiro. Vejo o Fluminense, que venceu o Fortaleza, também forte para chegar nessa briga. O São Paulo, também acho que pode chegar, né? O São Paulo do Hernan Crespo, acho que pode chegar. E aí pode ter uma surpresa no retorno, né? No retorno sempre tem aquele time que está lá embaixo, sobe, tal. Não estou conseguindo ver que time teria essa condição. O Mirassol tá doido para ser esse time. Tá doido para ser essa surpresa. Seria uma baita surpresa mesmo que figurasse ali entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro. Mas Atlético Mineiro tá decepcionando, Internacional decepcionando, Corinthians decepcionando. Então times que teriam força ali para chegar decepcionando e muito. Bom, vamos ver. Mas para mim, não sei se vocês concordam, o Campeonato Brasileiro agora tem 2 candidatos a título. O Flamengo, que não ganha desde 2020, e o Palmeiras, que perdeu o campeonato para o Botafogo ano passado e quer retomar as rédeas do torneio mais difícil do Brasil. Fico por aqui, beijo grande, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.